Olá, alunos, professora Simone. Nós vamos entrar agora então no módulo 4, onde nós falaremos sobre os critérios citológicos de malignidade. Então agora nós vamos falar realmente sobre o câncer do colo do útero, né? Essa aula vai ser uma mistura de teórica com prática, tá? Onde nós vamos apresentar, então, vamos falar sobre o câncer e vamos mostrar os critérios citológicos, né, que é a parte prática, do diagnóstico de carcinoma, o escamoso e o glandular, o adenocarcinoma, né, que é o câncer na endocéfice, e o carcinoma escamoso, que é o câncer da ectocéfice, ok? Antes disso, então, a gente tem que entender um pouquinho o processo de malignidade, né? Isso não serve só para o colo do útero, né? Obviamente que são essas alterações que o modus operandi, vamos dizer assim, do carcinoma, ele nada mais é do que uma célula, então, que seria o que a gente chama de o clone maligno, uma célula que está, então, com uma alteração no DNA. E aí, claro, a causa da alteração é que pode variar, né, de acordo com os diferentes cânceres, né, se essa célula é de qual órgão ela né, ela vai ter um motivo diferente de alteração no DNA. Se a gente vai falando das células escamosas da ectocéfice, provavelmente essa alteração no DNA seja em resposta à integração do HPV ao genoma humano, né? Que aí, obviamente, vem daquela questão lá né? A alteração do DNA vem da integração e a progressão desse clone maligno, né? A proliferação exacerbada, né? Divisão celular sem controle que levará ao tumor, né? Onde aquela célula se multiplica rapidamente e forma um aglomerado de células, todas elas alteradas, que a gente chama então de tumor. E essa progressão rapidamente ao câncer vem da mitose, da divisão celular desregulada. E aí isso, né, essa progressão, ela se dá, no caso do câncer do colo do útero, em resposta àquela briga que a gente viu, né, das proteínas supressoras de tumor, a P53 e a RB do hospedeiro, e as proteínas oncogênicas E6 e E7 do HPV. Isso, obviamente, no caso do carcinoma do colo do útero. E daí, ganhando E6 e E7, E6 e E7 conseguem inativar P53 e RB pelos mecanismos que nós vimos da carcinogênese induzida, né? Carcinogênese pode ser induzida então pela E6 ou pela E7. Ambas vão atuar bloqueando ou P53 ou RB. E isso leva então à imortalidade e proliferação acelerada desse clone maligno, levando à formação de um tumor que vai ocupar o espaço do órgão que era composto por células normais, né? Então o tumor toma conta daquele órgão, né? Por quê? Porque essas células malignas, elas se tornam imortais e se dividem muito rapidamente. Então, obviamente que essa alteração do DNA e essa proliferação exacerbada aqui vão repercutir na morfologia das células. Então, se você comparar uma célula maligna, morfologicamente ela é muito diferente de uma célula normal, né? A célula sem critérios de malignidade. Então, por isso que a gente consegue, através da citologia e através dos critérios de malignidade, diferenciar uma célula maligna de uma célula normal. E basicamente essas alterações vão estar relacionadas com a arquitetura do núcleo, né?
Por quê? Porque ele é essencial para desenvolver processos biológicos complexos, né? Que vai desde a transcrição e início da síntese proteica, com formação do RNA mensageiro lá no núcleo, né? Então, isso tudo, assim, o núcleo, ele, uma vez alterado, ele compromete, obviamente, vários processos biológicos, porque você tem interrupção de genes, bloqueio de transcrição e tradução, etc. e tal. Isso vai repercutir nesses processos biológicos que necessitam dessas proteínas, né? Então, alterações na forma e no tamanho do núcleo, que a gente chama de pleomorfismo, denotam que algo está acontecendo, algo errado. Então, aqui, obviamente que a gente vai ver citoplasma, alterações de citoplasma como critério de malignidade, mas nesse caso a organela, o ator principal é o núcleo, tá? O núcleo alterações no núcleo são as alterações mais importantes e que vão falar a favor de uma malignidade. Então, os nossos olhos vão voltar para o núcleo das células, tá? Buscando o critério de malignidade. Isso tudo indica que mudanças genéticas, né, mudanças no DNA, foram observadas nos passos iniciais da progressão da progressão maligna na cervix uterina. Então, obviamente, alterações no DNA foram etapas iniciais dessa progressão acelerada para o desenvolvimento de um tumor, tá bom? Então, a malignidade, ela funciona mais ou menos dessa forma, assim, ok? Bom, isso aqui a gente já viu, né? A gente mostra aqui o colo do útero visto na lateral, né, com uma lesão, o início de uma lesão até um carcinoma microinvasor, né, invadiu um pouquinho o tecido conjuntivo, mas a lesão está aqui progredindo, né, começa obviamente na JEC, na junção escamo-colunar, e depois ela vai progredindo aqui para todo o colo do útero, né, e aí obviamente quando um carcinoma invasor atinge, por exemplo, a vagina, a cavidade vaginal, né? Já é uma fase bem avançada do câncer, onde vocês podem ver que já tem o câncer aqui na parede pélvica já, além do colo do útero e cavidade vaginal. Então, tudo começou numa lesão intraepitelial, dentro do epitélio. Aí ele invade o tecido conjuntivo e depois ele se espalha por órgãos próximos e anexos do trato genital feminino, tá? E obviamente depois isso cada vez vai progredindo mais, né? Então nós vamos ver na próxima aula, que a gente vai falar de classificação FIGO e tratamento, a gente vai ver esses estágios aqui, né? Estágio 1, estágio 2, 1A, 1B, 2A, 2B, que é a classificação FIGO, que indica a progressão, o nível de desenvolvimento do câncer, porque aí, obviamente, o tratamento, uma vez diagnosticado o câncer, você ainda vai fazer essa classificação do câncer, em qual estágio ele está, tá? Por quê? Porque isso vai ser importantíssimo para a tomada de decisão, se é uma químio com uma rádio, se é a cirurgia de remoção, esterectomia total associada à quimioterapia e radioterapia, ou só químio ou só rádio, aí vai depender em que estágio foi classificado esse câncer. E, obviamente, isso é feito com base na histologia, né? Que é a histologia que vai mostrar o tecido lá como um todo, e também exames radiológicos, tá? Tomografias e ultrassom, etc. Que vão ajudar a fechar esse diagnóstico, tá? De qual estágio FIGO é que tá. Mas nós vamos falar desse estadiamento FIGO, que é para vocês saberem que existe. Mas obviamente que isso não é mais citologia, né? É uma parte da histologia e exames
radiológicos, mas para a gente poder entender a disciplina como um todo. Bom, e aqui está mostrando então um colo do útero com, né, normal, com lesão de baixo grau, LCIL, um HCIL e já um carcinoma invasor. Então vocês veem que a lesão ela é visível, provavelmente, né, vai ser visível na colposcopia desde os estágios iniciais. Esse aqui é o que a gente chama colo em morango. Fica esses pontinhos aqui, ó, muito parecido com aquelas bolinhas vermelhinhas do morango, da fruta, né? Então, quando o médico passa lá o cotonete com a solução que vai ajudar a revelar essas alterações, ele consegue visualizar esses pontinhos aqui, tá? E, obviamente, a lesão de alto grau até o câncer, no câncer, obviamente, já tem aqui uma destruição celular, essas células, por elas se multiplicarem muito, elas precisam de nutrientes e aí começa o efeito, o processo de canibalismo, umas começam a digerir outras células e aí, claro, tem destruição celular, necrose, sangue, processo inflamatório associado aqui, e aí, claro, você começa a visualizar o colo hiperemiado aqui, pela destruição mesmo do processo maligno, tá? Então, isso obviamente na citologia a gente vai ver também um fundo de lâmina muito mais sujo do que aqui, onde você faz um raspado e veria só as células. Aqui vem todo esses restos que a gente na citologia vai chamar esse fundo sujo de diátase tumoral. Eu vou mostrar para vocês já, tá? Então, lembrando, né, que tudo começou há um tempo atrás. Então, desde processo normal aqui, desde a invasão, vamos imaginar sempre o HPV associado com o câncer, né? Porque mais de 99% das vezes dos cânceres tem a presença do HPV associado. Então, o HPV, ele, através de uma porta de entrada, acessou aqui as células da camada basal, começou a proliferar, né? As células foram se diferenciando, se dividindo e proliferando. E aí, claro, de um LCIL progride para um HCIL, né? Uma lesão de alto grau já atinge todas as camadas do epitélio, né? Uma lesão intraepitelial de alto grau, porque já está próximo aqui da membrana basal. E aí, quando começa a invasão do epitélio, você já tem, então, o câncer invasor. Então, desde esse momento aqui até aqui, nós temos 10 anos ou mais, né? De 10 a 20 anos para uma lesão, até 30, para uma lesão evoluir daqui para cá. Então, o que eu quero dizer é que em algum momento desse processo, você vai fazer uma citologia e vai detectar lesões intraepiteliais ou de baixo ou de alto grau que são perfeitamente tratáveis. 100% dos casos quase você consegue tratar uma lesão pré-maligna, ok? Bom, o câncer no colo do útero, né, principalmente ele é classificado, né? Você pode ter câncer acometendo o epitélio escamoso e o epitélio glandular. E você pode ter o misto, que acomete ambos os epitélios, que a gente chama de adeno-escamoso ou misto. Tá? Então, dentro das lesões malignas do epitélio escamoso, nós temos o carcinoma escamoso ou epidermoide ceratinizante, ou seja, aquele que nós vamos visualizar para queratose e hiperqueratose pelo processo de ceratinização, e o carcinoma escamoso não queratinizante, que obviamente vai ter células malignas, mas não vai ter ceratinização. Ambos os carcinomas, eles podem ser o que a gente chama de diferenciado ou indiferenciado.
Diferenciado é quando as células se diferenciam tanto que elas perdem o seu formato inicial, que era ou células redondas da camada profunda, ou basais, né? As células basais e parabasais, elas são ou redondas ou ovais. E a intermediária superficial são células poligonais. Então, elas perdem esse formato e elas começam a adquirir formatos totalmente diferentes, diferenciados, que são células em fuso, alongadas, né, formando fibras longas assim, girino, ou seja, uma das extremidades é mais arredondada, mas ela tem uma cauda imitando um girino, ou as células do terceiro tipo, que são aquelas células redondas que formam a fila indiana do carcinoma in situ, tá? Mas nós temos também o carcinoma escamoso indiferenciado, ou seja, as células se tornam malignas, mas elas não se diferenciam, elas permanecem com o seu formato original. Na maioria das vezes aqui, ela permanece no formato arredondado lá das células basais e parabasais, tá? E aí, claro, não tem essas células alongadas e a gente diz que o carcinoma é indiferenciado. O mais comum é o carcinoma escamoso ceratinizante diferenciado. Obviamente que o carcinoma indiferenciado, ele não vai ser não queratinizante. Por quê? Porque se as células estão produzindo queratina, é porque elas se diferenciaram a ponto de produzir queratina, porque o normal é que elas não produzam queratina. Lembra? O epitélio escamoso, ele é não ceratinizante. Então, o normal dele é ser não ceratinizante. As células passam a produzir queratina no processo de diferenciação e resposta a uma agressão, tá? Mas a gente vai ver aqui exemplos, tá? E nós temos também o carcinoma que atinge o epitélio glandular, que a gente chama de adenocarcinoma, tá? Das células glandulares. E o misto é o adenoescamoso ou o carcinoma misto. Um adendo aqui para vocês, que nessa disciplina a gente não vai abordar mama, mas a citologia clínica ela também pode ser feita para células para rastrear, prevenir, né, lesões malignas na mama. Então você faz também citologia da punção aspirativa, da PAF, punção aspirativa de agulha fina, que é feita nos nódulos da mama, tá? E existe, então, um módulo dentro da pós-graduação de citologia clínica que você estuda mama, você estuda líquidos acíticos, líquidos pleurais, para ver derrame de um câncer de um órgão, pode dar derrame pleural, pode dar derrame acítico. Então, você começa a ver lá nesses líquidos células malignas de outros órgãos pela metástase, ok? Então, isso são todos módulos vistos dentro da pós-graduação de citologia clínica. Aqui na graduação a gente fala só da parte do colo do útero, mas a citologia ela envolve outros órgãos também. E o que eu quero dizer para vocês é que existe um laudo lá na mama, por exemplo, quando vocês forem fazer, as meninas forem fazer mamografia, ultrassom de mama, os nódulos benignos na mama são chamados de adenocarcinoma. Mas não quer dizer que é maligno, tá? Na mama, a palavra adenocarcinoma é benigno, tá? Diferente do que acontece no colo do útero, tá? Então, às vezes, você pode fazer uma mamografia e vem lá nódulos com tais e tais características, sugerindo adenocarcinoma. Aí você já cai antes de ir pro médico. Nossa, estou com câncer de mama. Não, tá? Quando tiver escrito adenocarcinoma lá no laudo da mamografia ou do ultrassom de mama, os nódulos benignos recebem o nome de adenocarcinoma. É uma classificação que na época
quando foi dada, achava-se que eles eram malignos. Hoje, as características, a descrição do nódulo do adenocarcinoma que está na bibliografia é o de um nódulo benigno, tá? O câncer de glandular na mama recebe outro nome, tá? Não é adenocarcinoma. Mas aqui no colo do útero, o câncer no tecido glandular é chamado adenocarcinoma, certo? Então, só para vocês saberem isso, porque já aconteceu comigo e eu tinha feito a disciplina e já sabia disso. Mas quando eu recebi o laudo do ultrassom e li nódulos sugestivos de adenocarcinoma, eu já buguei. Falei, não, mas isso não é maligno. Aí eu falei assim, não, mas eu vou ligar pro meu colega, um amigo meu que tinha feito a pós comigo, só para eu confirmar. Aí eu liguei, falei, Edson, deu isso, é benigno, né? Porque eu leio ele, Simone, pra que você tá perguntando isso? Óbvio que é. Eu falei, tá, mas é porque eu queria ouvir de novo. Porque a palavra gera um impacto, né? E até em quem já sabe, tu imagina no leigo. Então vocês já sabem que lá na mama, adenocarcinoma é benigno, certo? Bom, e aqui, então, vamos começar a visualizar algumas lâminas com critérios citológicos de malignidade. Então, aqui nós temos um fundo totalmente sujo, uma destruição de células, você já não consegue mais ver a delimitação de uma célula sozinha, né? Olha esses núcleos totalmente alterados, alongados, pretos, né? Lembra que eu disse que o núcleo é o ator principal? Então, você olha isso aqui, gente, isso aqui não é processo inflamatório, isso aqui não é lesão intraepitelial de baixo nem de alto grau. Você olha, você vê que isso aqui é câncer, porque o câncer é uma desorganização total, né? Não existe mais um agrupamento de células que, por mais que estejam feios, eles estão ali em equipe. Aqui não, aqui está uma desorganização total. E outra, que é pior, temos esse fundo totalmente sujo, hemorrágico, que é o que a gente chama de diátase tumoral, que é característico de lesões malignas, que vem de todo aquilo que a gente mostrou lá para vocês aqui, ó. Imagina eu raspando isso aqui, essa aqui é a foto desse desenho aqui, lá do colo do útero. Imagina eu raspando isso aqui, óbvio que o fundo da lâmina na citologia vai ficar dessa forma. Então, olha só, esse aqui é um carcinoma diferenciado. Por que eu sei? Carcinoma escamoso diferenciado, porque tem ceratinização aqui, ó, e tem células alongadas, se diferenciaram, células, um núcleo totalmente alongado, infuso, tá? Então, provavelmente é um carcinoma escamoso diferenciado. Mas esse slide eu quero mostrar para vocês primeiro a diátase tumoral, que é um conjunto de sangue, hemólise, necrose celular, precipitado de fibrina, proteínas, resto de células, etc. Tá? Que dá essa sujeira toda ao fundo da lâmina. Bom, então vamos começar visualizando os critérios de carcinoma escamoso ou epidermoide, tá? Então, nós começamos com o carcinoma escamoso diferenciado, né? Que é caracterizado pela presença de células bem diferenciadas com formas bizarras, que é o que a gente chama de pleomorfismo. Formas totalmente diferentes. Então, por quê? Porque são células muito diferenciadas, bem longe do seu padrão normal. Então, a gente tem aqui, ó, isso aqui é uma célula, não é muco não. Olha o núcleo da célula totalmente alongado e o citoplasma totalmente alongado, tá? É célula em fuso ou em fibra ou fuso, tá? Nós temos também esse aqui, que a gente chama de célula em girino ou raquete ou colher. Nós temos uma das extremidades mais arredondada com uma cauda aqui. Essa célula está ceratinizada, binucleação com amoldamento de núcleo e distribuição irregular da cromatina. Essa já é uma célula maligna, certo? Totalmente pleomórfica em raquete ou em girino. E essa aqui são as células do terceiro tipo. Por que do terceiro tipo? Porque são células arredondadas, mas olha
o núcleo, o pleomorfismo de núcleo aqui. Nós temos núcleos maiores, núcleos menores, núcleos bem pretos, núcleos mais arredondados, núcleos mais alongados, uns pequenos, outros grandes. Então, desorganização total dos núcleos aqui, tá? Mas as células, elas são mais arredondadinhas, tá? Que tem binucleação, são mais arredondadinhas, que é característico da célula do terceiro tipo. Quando elas estiverem em fila indiana, é característico lá do carcinoma in situ, que eu falei para vocês. Aqui, ó, aqui é o... Bom, então, esse é o carcinoma escamoso diferenciado, então tem ceratinização, né? Essa aqui não tem, mas esses dois têm. E são células, então, carcinoma diferenciado. O indiferenciado, as células não se diferenciam e mantêm a forma arredondada daquelas células primitivas, ou seja, lá das células basais da camada profunda, que eram células com núcleos grandes e arredondadas. Então, olha só, só que aqui, obviamente, nós temos o aumento do tamanho do núcleo, a binucleação com amoldamento e cromatina com distribuição irregular. Esse núcleo está bem preto. Olha, se eu fizer uma divisão em quadrantes aqui tem muito mais cromatina que aqui, desse lado, do que esse. Tem espaços vazios, que esses espaços claros aqui, pela distribuição irregular da cromatina. Então, esse núcleo já apresenta critérios de alteração genética no núcleo, tá? Pleomorfismo, tamanho e formas e distribuição de cromatina irregular. E quase não se vê o citoplasma dessas células. Essas células são células pouco diferenciadas, são malignas, mas são pouco diferenciadas. Por isso que a gente chama carcinoma escamoso indiferenciado. Ele é bem mais raro que o carcinoma escamoso diferenciado, tá? Então, vamos ver algumas lâminas de carcinoma escamoso. Então, olha só. Núcleos alongados, bem pretos, ceratinização, né? Formas da célula em infuso ou fibra, olha só. Núcleos bem pretos mesmo. Gente, isso aqui não pode ser lesão de baixo grau nem de alto grau. Olha esse fundo sujo da lâmina de diátase tumoral com ceratinização, carcinoma escamoso diferenciado, sem dúvida, tá? Então, ó, agrupamento de células em fibras ceratinizadas, núcleos hipercromáticos e diátase tumoral. Aqui mesma coisa, aqui, tá? Então, são grupamentos de células com núcleos hipercromáticos, diátase tumoral, aqui tem ceratinização também. E essas células não são em fibra, mas elas parecem as células em girino, né? Então, uma extremidade alongada, mais arredondada com caudas, né? Carcinoma escamoso diferenciado. Ó, é a mesma lá, só que no aumento maior. Olha a distribuição de cromatina desse núcleo. Grupamentos de cromatina com espaços claros aqui, ó. Olha esse aqui, ó. 2 grupamentos de cromatina, o resto espaço claro. Aqui também, a mesma coisa aqui, espaço mais lá, olha só. Então, se você divide o núcleo em 4, você vê os quadrantes totalmente diferentes um do outro, tá? Ó, aqui tá toda para um lado de cá. Olha como esse núcleo tá hipercromático, bem preto. Olha esse outro. Célula ceratinizada, paraqueratose aqui, ó. Aqui também, tá? Então, obviamente, carcinoma escamoso diferenciado. Olha essa célula em fuso, bem alongada. Olha o núcleo como é que tá. Você pensa até que é muco, né? Mas é uma célula, tudo isso aqui, tá? É uma célula em fibra característica do carcinoma escamoso diferenciado. Olha só, tá? Olha o núcleo da célula aqui. Isso aqui é o citoplasma dela, vem-se embora para cá. Aqui também, né? Essa célula totalmente diferenciada do que era no início. Aqui nós temos uma outra célula escamosa em outra etapa, mas está com ceratinização, né? Então, esse é um carcinoma escamoso ceratinizado. Você vê
células totalmente diferenciadas com ceratinização na lâmina. Olha esse aqui. Gente, isso aqui é câncer, olha só. Olha os núcleos alongados, bem pretos. Ó, ceratinização. Então, o câncer, na minha opinião, é o mais fácil de ver. Por quê? Porque tu olha, tu não tem dúvida que tem algo errado, né? Totalmente errado nessa lâmina. Totalmente ceratinizado. Olha esses núcleos alongados, bem pretos, tudo diferente um do outro. Tem uns redondos, tem uns alongados. Então, pleomorfismo de núcleo e de citoplasma também, óbvio. Mas o núcleo é o ator principal. Olha esse núcleo aqui, espaços claros, com cromatina condensada aqui. Olha esses núcleos aqui, bem pretos. Olha, aqui também distribuição irregular e formato alongado do núcleo aqui, olha só. Tá? Carcinoma escamoso, então, aqui células em fibra, ó, aqui também, duas. Aqui uma ceratinização e o fundo sujo da lâmina que fala a favor da malignidade. Célula em fibra, olha o núcleo bem preto dessa célula ceratinização. Não é leucócito não, gente, leucócito isso aqui, ó, esses aqui, tá? Esses aqui não são não, esse aqui também não é, tá? Esse aqui também não é, ó. É uma célula que tem o citoplasma dela, o núcleo bem preto, alongado, tá? Ceratinizado. E essa célula em fibra aqui, carcinoma escamoso diferenciado. Outra célula alongada, aqui uma paraqueratose, fundo sujo, tá? Ó, células em fibra, ceratinização lá, ó, tá até o núcleo totalmente destruído já, fundo sujo. Mesma coisa. Olha essa célula aqui, é a célula em girino, né? Mais alongada aqui, binucleação, núcleos totalmente com a forma diferente, não é mais redondo, forma alterada, com cromatina hipercromática demais, binucleação, ceratinização, aqui outra célula ceratinizada aqui também, provavelmente que tenha coisa que teria que comentar. Então, não tem dúvida, né? Olha aqui, essa é a mesma lâmina, só que é um aumento maior, olha esse núcleo, totalmente irregular, espaço claro aqui, condensação de cromatina hiper... Tipo nanquim esses núcleos aqui, né? Aqui mesma coisa, olha, um grupamento de células com núcleos totalmente alongados. Então, esses núcleos alongados assim, ó, núcleos pretos, alongados, ceratinização, células escamosas totalmente diferenciadas. Isso é carcinoma escamoso diferenciado, tá? Olha esse aqui, quer dizer que coisa linda, né? Mas núcleo bem preto, bem hipercromático. Olha essa célula alongada aqui, com núcleo bem preto, ceratinizada. Gente, carcinoma escamoso diferenciado. É o que a gente chama, é tão hipercromático esse núcleo, a gente chama de tinta nanquim, né? É aquele pretinho mesmo, que da caneta tinteiro lá. E o fundo sujo, com hemácias degradadas aqui, ó, né? Aqui é o que a gente chama de pérola maligna, é quando uma célula, lembra que eu te falei que começa, como eu falei, que começa o canibalismo? Então, ó, tem o fundo sujo de hemácia aqui, restos de proteína e tal. Temos células totalmente pleomórficas, né, com núcleo aumentado de tamanho, distribuição irregular da creatina, citoplasma alongado, esse aqui também. E aqui nós temos uma célula fagocitando várias outras. O canibalismo, como tem muitas, o clone se prolifera tanto que essas células precisam de alimento para sobreviver e elas começam a comer umas às outras e começa a formar essa pérola que a gente chama, parece um botão de rosa, né? Cheio de pétalazinhas, camadas assim, que são vários núcleos, são várias células estão sendo digeridas por essa célula central aqui, no processo que representa o canibalismo, então, característico do câncer, tá? Células alongadas aqui, o núcleo
alongado, célula em fibra, célula em raquete, girino. Olha onde vai o citoplasma dessa aqui. Ceratinizada, fundo sujo. Aqui também é um citoplasma de uma célula, o núcleo deve estar mais para lá. Então, carcinoma escamoso diferenciado de diátese tumoral, exudato inflamatório, etc. Olha isso aqui. Olha esse espaço claro da cromatina, condensação para cá, núcleo bem preto. Bem preto, esse bem preto alongado é câncer, tá? Com célula ceratinizada, alongada, em fibra, fundo, olha esse fundo sujo, tá? Aqui nós temos um agregado de célula em sincício, o nome do tipo de agregação, tá? Essas são células mais arredondadas, tá? Mas olha, cromatina para cá, espaço claro aqui, cromatina mais para cá, esse aqui é um núcleo, né? Espaço claro aqui, um nucleolo aqui bem evidente, tá? Cromatina condensada para cá, núcleo bem preto aqui, né? Então um pouco de sinal de ceratinização aqui assim, ó, né? Pela essa... Aqui, ó, de novo uma pérola maligna, né? Uma célula fagocitando várias outras, fica esse aspecto aqui, são vários núcleos fagocitados aqui. Olha esse espaço claro, cromatina condensada para a periferia, olha esse núcleo aqui, quer dizer, esse colocócito, quer dizer, não tem nem dúvida, né? E esse fundo totalmente sujo, essa ceratinização aqui, ó, tá? Queratina aqui, então carcinoma escamoso diferenciado. Olha esse, que bonita essa lâmina. Ceratinização, binucleação, hipercromasia. Olha esses núcleos bem pretos aqui, ó, tá? Você fala, professora, essas células são arredondadas, elas não são alongadas, ela poderia ser um carcinoma escamoso indiferenciado? Não, porque tem ceratinização, né? Se as células estão ceratinizando, é porque elas estão diferenciadas. Então, provavelmente é uma célula do terceiro tipo com ceratinização. Olha os espaços claros, olha isso aqui, cromatina para cá, formando espaços claros nesses núcleos, né? Então, totalmente desorganizado o núcleo dessas células. Olha esse, ceratinização, né? Células com núcleos de tamanhos e formas e cores alteradas, tá? Olha isso, mesma coisa. Olha esses núcleos aqui, tá? Carcinoma escamoso diferenciado. Células queratinizadas, cromatina bem grosseira, hipercromasia. Bom, então esses são carcinomas escamosos, tá? E o adenocarcinoma? Adenocarcinoma é o segundo tipo mais comum de neoplasia no colo do útero, ou seja, de 11 a 25% dos cânceres no colo do útero afetam o tecido glandular, tá? Então, a maioria deles, obviamente, em torno de 75 a 80%, de 75 a 90%, que é o contrário aqui, são carcinomas epidermoides escamosos, tá? Possui associação com HPV, principalmente o 18, 16 e 45. Então, apesar do carcinoma escamoso estar bastante associado ao HPV, o adenocarcinoma também tem associação, tá? Prognóstico é pior em relação ao carcinoma escamoso devido à maior frequência de metástase. Isso é interessante. Então, assim, apesar de ser mais raro, o adenocarcinoma ele tem um pior prognóstico. Então, as chances de cura do adenocarcinoma são menores do que as chances de cura de um carcinoma escamoso. Por mais que seja um carcinoma escamoso diferenciado, com estágio avançado, ele tem uma chance de cura melhor, ou pelo menos sobrevida maior, do que o adenocarcinoma, porque o adenocarcinoma tem grandes chances de metástase. Por quê? Porque o epitélio glandular tem uma camada só. Então, obviamente, que aquela célula afetada está muito próxima da membrana basal. Enquanto que o epitélio escamoso tem várias camadas e a lesão ela vai vindo
lentamente e aí as chances de metástase são menores no carcinoma escamoso, tá? Não quer dizer que não tenha, tá, gente? Tem, só menos do que o adenocarcinoma. Temos uma menor efetividade no rastreio, também tem isso, porque tem menor sensibilidade no exame citológico, ou seja, também ele progride mais rápido para formas invasivas, né? Então, enquanto que um carcinoma escamoso leva 20 anos, desde uma lesão inicial até uma invasão, o adenocarcinoma às vezes progride em 5 anos, tá? E outra coisa é que, obviamente, tem menor representatividade de células glandulares no preventivo do que de células escamosas. Então, se você avalia 10.000 células escamosas versus 300 células glandulares, onde é que você tem mais chance de detectar alteração? Onde você está olhando mais, né? Então, na hora da coleta do preventivo, sempre vem mais células escamosas. Então, obviamente, você rastreia melhor o carcinoma escamoso. Você detecta a lesão de baixo e alto grau muito efetivamente a ponto de prevenir a progressão para o carcinoma escamoso. Enquanto que no glandular é mais difícil, porque ele progride muito rapidamente. Quando você vê, já tem um adenocarcinoma instalado. Então, quais seriam os critérios citológicos de um adenocarcinoma invasor, né? São células atípicas, isoladas ou em grupamento, bio ou tridimensional, agregados sinciciais são comuns. Olha uma mitose aqui. Macronucleolos irregulares e múltiplos. Lembra que a célula glandular ela já é comum ter nucleolos, só que aqui são nucleolos bem grandes e irregulares e múltiplos. Núcleos bem grandes, com o que a gente chama de cariomegalia, pleomórficos e com hipercromasia. Olha a hipercromasia desses núcleos glandulares aqui, tá? Distribuição irregular dessa cromatina. Aqui tem até uma figura de mitose aqui, tá? Espessamento da membrana nuclear, clareamento nuclear com distribuição irregular, a cromatina fosca, ou seja, clareamento é esses espaços mais claros que ficam da condensação da cromatina, que antes era uniformemente distribuída. Citoplasma fino vaculizado, né, cheio de vacúolozinho no citoplasma e bem frágil, fino, frágil. Diátese tumoral pode ser vista com sinal de necrose, né? Isso é comum em todos os cânceres. E pode ser vista a figura de mitose. Por que eu estou vendo figura de mitose? Porque essa célula se divide tão rapidamente que é mais comum, mais frequente, a maior a chance de eu visualizar uma figura de mitose pela intensa divisão celular desse epitélio. Então, de uma forma geral, as células são maiores, com aumento da relação núcleo-citoplasma, núcleos irregulares e arranjos glandulares ou grupamentos irregulares. Pode surgir o que a gente chama de roseta. Vou mostrar para vocês. Então, olha só, são grupamentos de célula glandular vista num aumento menor, mas você vê que tem bastante hipercromasia aqui, né? Grupamento tridimensional bem irregular, bem diferente do que a gente vê no normal, tá? Grupamento de células totalmente diferentes, né? Umas com núcleo grande, outras com núcleo menor, pequeno. Então tem uma desorganização, não tem um padrão uniforme aqui. Você vê nucleolos bem evidentes, macronucleolos, né? Núcleos bem pretos, com cromatina bem preta, espaços claros. Então você vê que isso aqui não está, olha, o núcleo, o citoplasma fino e vaculizado. Então você vê que essas células não são células glandulares normais, tá? Aqui você vê fagocitose intensa, né? Fagocitando outras células e leucócitos. Esse fundo sujo aqui da lâmina, tá? Essa vacuolização do citoplasma das células aqui, ó. Olha essa célula cheia de um núcleo bem mais claro, com o citoplasma vacuolizado.
Olha, tem um aspecto fosco que é dado para essas células devido à alteração na cromatina. Aqui, ó, tem uma fagocitose dessa célula fagocitando uma outra célula, né? Olha esse núcleo bem grande, até no formato de um feijão aqui, o nucleolo bem evidente aqui, macronucleolos, né? Núcleos de tamanho bem aumentados, tá? O citoplasma bem frágil e vaporizado aqui. A cromatina condensada para cá, que não tem, ó, tá toda ela nesse lado. Daí deixa o núcleo claro, porque a cromatina veio toda para cá, condensou para cá, tá? Olha aquela figura de mitose lá, núcleos bem pretos. Os critérios são os mesmos, só que são em células glandulares ao invés de células escamosas, tá? Olha, cromatina condensada, nucleolo bem evidente, macronucleolos, olha. A cromatina condensada para cá, deixando o núcleo claro, a cromatina condensando para cá. Aqui bem preto, restos de sangue aqui, tá? O citoplasma fino e vaporizado, como a gente já viu. E aqui a última lâmina, então, um grande aumento de núcleos bem grandes, mesmo o aspecto meio fosco que é dado aqui para eles, o citoplasma bem vaporizado. Olha esse nucleolo bem grande, né? Cromatina condensada para cá, tá? E esse característica de vários vacúolozinhos no citoplasma, fino e vaporizado. Tá? Então, eu gostaria de agradecer. Claro que a gente não vai se aprofundar nas características citológicas de câncer, porque aí teria que, né, ser uma disciplina só, uma pós-graduação, mais, né? Então, o que eu gostaria de mostrar é isso, que as alterações, elas são focadas no núcleo, o núcleo é pleomórfico, o núcleo tem distribuição irregular da cromatina, com condensação da cromatina para uma das extremidades, deixando espaços claros. Lembrar de dividir um núcleo em 4 quadrantes e ver que não está, a quantidade de cromatina nos 4 quadrantes não são iguais, e que isso dá então ao núcleo um caráter maligno, tá? Mas essa aula de malignidade, ela não cai, tá? Na prova, na P2, eu mostrei mais para o critério de conhecimento, mas ela cai na PO, tá? Quem ficar de prova final, acho que ninguém vai ficar, mas se alguém ficar, o módulo 4 cai, tá? Não, na prova da semana que vem, só cai o módulo 3, que é HPV, LCIL e HCIL. Essa aula de agora, que nós vimos agora, e eu vou gravar mais umas, bem rapidamente, sobre os principais tratamentos, condução, que está aí agora com diagnóstico de câncer, o que acontece, quais os tratamentos possíveis e a classificação FIGO, só para vocês conhecerem, saber que uma vez diagnosticado o câncer, é feito um estadiamento da doença, né? Qual o nível de progressão, de invasão desse câncer, né? Quanto ele já invadiu a partir lá da membrana basal. E que isso é importante, então, para o prognóstico da doença. Então, também é mais conhecimento para vocês do que matéria para a prova. Mas essa próxima aula também é dentro do módulo 4, então quem ficar de PO vai cair todo o conteúdo, módulo 1, 2, 3 e 4, tá bom? Então até mais, que eu vou gravar mais uma aulinha de uma meia hora e aí a gente finaliza a teoria, a disciplina aqui. Semana que vem nossa P2 e na outra semana a PO, tá bom? Foi bom estar com vocês, mesmo à distância. Sinto muito da gente não ter colocado os olhos no microscópio, visto lâminas. Eu tenho lâminas de tudo isso aqui que a gente poderia estar vendo lá, mas espero que a gente possa ter uma oportunidade no futuro de compartilhar isso com vocês, ou se não, pelo menos eu espero que vocês tenham captado alguma coisa dessa disciplina, né?
pelo menos, como eu falei lá no primeiro dia de aula, ler o preventivo de vocês, da mãe, da tia, da namorada, da amiga, da irmã, da avó, de quem for, né? Ajudar, então, a prevenir o carcinoma, no câncer, o carcinoma no colo do útero, através de entender o seu próprio exame, né? Isso ajuda demais para saber, principalmente a questão da coleta ter sido feita no local correto, na JEC, né? Tem que ter representatividade, então, das células glandulares ou metaplásicas. Se não tiver, vocês já sabem que a coisa não está bem representada aí, que você tem que ter um cuidado maior, tá bom? Então, até mais.